Pauta número 2, a gente vai falar sobre o Conselho de Ética da Câmara de Cambé, Câmara de Vereadores, né, que tem 60 dias para decidir se vai continuar com a investigação interna, né, um processo disciplinar ali contra o vereador Carlinhos da Ambulância, que é acusado de assediar sexualmente uma funcionária terceirizada da área de limpeza que trabalhava na Câmara de Vereadores, né? Então, com a abertura dessas investigações internas, agora o Conselho de Vereadores tem 60 dias para decidir o seguinte, ouvinte, se vai arquivar a denúncia ou se vai, então, o vereador enfrentar uma comissão processante por quebra de decoro que pode acabar na cassação do mandato. Então, a decisão é básica, vão passar pano ou vão investigar e verificar se há responsabilidade e responsabilizar o colega vereador sem corporativismo. A jovem de 22 anos, ela atua na limpeza do prédio da Câmara de Vereadores, teve coragem de denunciar, registrou um boletim de ocorrência a respeito do assédio sexual sofrido junto à Polícia Civil há um mês. E aí o pessoal da Câmara estava todo em silêncio em razão da suspeita. Não é uma condenação antecipada que nós estamos fazendo aqui, mas sim, houve a denúncia e ninguém falou nada por lá. Até agora, porque aí o presidente da Câmara, Fernando de Lima, do União Brasil, resolveu se pronunciar depois das cobranças da Jovem Pan News e comentou então a investigação contra o colega vereador. Ele inclusive explicou como é que a comissão vai fazer e organizar aí os trabalhos de apuração. Vamos ouvir. Esse relatório opinativo poderá entender pela improcedência da denúncia, em caso, por exemplo, de ausência de provas, poderá entender pela procedência da denúncia e, em caso de procedência, ela vai fazer duas separações. Ela vai fazer o enquadramento, podendo ser ato atentatório ao decoro parlamentar ou ato incompatível ao decoro parlamentar. Em cada uma dessa situação, ocorrerá uma eventual penalidade. Ele falou mais também, né? O presidente da Câmara diz que a comissão de ética deve ouvir o vereador acusado, então, de assédio sexual pela faxineira do prédio da Câmara ao longo da apuração, né? E aí até também a apresentação de um posicionamento sobre o caso. Vamos ouvir. Na última sessão, ele já esteve presente. Inclusive votou nos projetos de lei normalmente e tem os seus trabalhos normais aqui na Câmara. Quem vai convocar ele, quem vai ouvir o vereador é a própria comissão de ética. A comissão de ética que vai fazer todo esse levantamento, tanto em oitiva dos envolvidos, certo? Como oitiva de testemunhas, requerimento de documentos, enfim, ela vai fazer toda a produção ali de provas necessárias para elaborar o relatório final. Bom, 3 vereadores, então, fazem parte dessa comissão de ética. São eles Galego, do União Brasil, que é o presidente da comissão de ética, J. Matos, do PSD, que é o corregedor do caso, e o relator, que é o vereador de Cambé, Odair Paviani, do PSDB. Então, o vereador que foi acusado de assédio sexual e aí ficou sem aparecer na Câmara até poucos dias, nega as acusações. Como nós ouvimos na entrevista do presidente da Câmara, que passou um mês em silêncio e agora se manifestou explicando o processo e a investigação, por enquanto ele segue no cargo. Agora, Pedroso, não era mais prudente que o vereador acusado fosse afastado para essa investigação? Olha só, Rafa, ele tinha que ser afastado, inclusive para possibilitar que os colegas tivessem a liberdade, inclusive, de poder investigar sem ter aquela pressão do próprio convívio. Sem ter, inclusive, eventual constrangimento à moça que fez a denúncia. Porque aqui é fácil a gente imaginar, olha, o vereador segue trabalhando, segue ganhando seu subsídio, tá tudo em dia. Agora a moça que foi vítima, tá? Até que prove o contrário, aqui a gente tem essa posição. Ela fez a denúncia, denunciou, a gente trata ela como vítima. E não foi a primeira, ele já teve outra denúncia que foi arquivada. Exatamente. Rafa, olha só, mas daí ele segue trabalhando normalmente. E olha só, a Câmara agora de Cambé, ela decidiu ser ágil. Uma pinóia. Porque, na verdade, eles estão dizendo assim, vão levar mais 60 dias a denúncia de junho. Nós estamos em julho. E eles vão decidir em 60 dias como vai ser, se eles vão acolher ou se eles vão arquivar. Depois dessa decisão, de até 60 dias, é que daí eles vão conseguir fazer daí toda a investigação, fazer tudo mais. E enquanto isso,
tá? Enquanto isso, o vereador segue lá. Sabe qual é a expectativa? Sabe qual é a impressão que eu tenho, Rafa? Que eles querem deixar a água ir amornando, as pessoas esquecerem. A vítima provavelmente já não vai mais estar ali. A mídia talvez já não esteja acompanhando com tanta atenção e daí, de novo, pode rolar aquela passada de pano. E sabe por que isso é terrível? Além do caso concreto dessa moça, porque daí, normalmente, esse tipo de agressor, e não estou dizendo ainda, espero que a investigação para atribuir se esse vereador é ou não agressor, mas quando se trata de agressores concretamente, eles aproveitam essa sensação de impunidade para continuar reproduzindo o comportamento. A gente acabou de ver aquele caso lá do Rio de Janeiro do médico, do anestesista. Terrível aquilo. Você acha que alguém faz aquilo lá sendo a primeira vez, Rafa? Aqui não param de surgir casos de novas denúncias. Por quê? Porque a impunidade, ela estimula a reincidência. Então é isso, tem que investigar sério, tem que investigar forte e punir, para que não só esse caso, né, tenha as devidas, né, responsabilizações, mas também para impedir que outras pessoas sejam vítimas. Porque esse tipo de predador, eles gostam disso, sabe? Vão refazendo. É muito triste. Então a gente precisa que nesse caso, né, a pessoa fragilizada seja protegida e não de novo o poderoso de plantão. É revoltante. 4 horas e 11 minutos.